Olá, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para vocês aí. Meu nome é André Queiroz, e venho aqui tratar de um tema bastante interessante, que é justamente a ideia, do filósofo polonês, nascido em 1925, morreu recentemente, lamentavelmente, em 2017, Zygmunt Bauman. E o que falava Zygmunt Bauman entre vários temas, várias teorias que ele desenvolveu? Qual é a grande teoria que ele desenvolveu a respeito do comportamento humano? A respeito para entendermos essa nossa sociedade maluca em que vivemos hoje. Ele falava, a teoria que ele sustentava era a chamada modernidade líquida. Então hoje vivemos uma modernidade líquida. E ele fala nas teorias dele que nós vivíamos numa modernidade sólida, passamos por um estágio de transição e hoje vivemos em modernidade líquida. Então, muitos outros autores também falam sobre censura líquida, afetividade líquida, amizade líquida. Vamos entender o que é isso? Ele falava que no passado nós vivíamos uma modernidade sólida. E o que é a modernidade sólida? É uma sociedade, não é isso? De maneira que ela é criada e estruturada de maneira ordenada, racional, previsível e estável. Então eu gosto de dar o exemplo, para os meus alunos, eu falo o seguinte: a pessoa que faz um vestibular, não é isso? Ela estuda num colégio, se forma, adolescente, faz vestibular, ele pensa no que vai fazer, faz medicina, 6 anos de medicina, 2 anos de residência, passa a vida dele inteira fazendo medicina. Eu estou dizendo que isso é uma estrutura que às vezes os pais pensavam para os filhos de maneira ordenada e racional. Quanto mais previsível, melhor. Quanto mais estável, melhor. Meu filho vai ser médico, meu filho vai ser advogado, meu filho vai ser das Forças Armadas, meu filho vai fazer um concurso público. Estamos diante de uma modernidade sólida, que é ordenada, racional, previsível e o quanto mais estável, melhor. Nós temos a organização das atividades das instituições humanas em linhas burocráticas. O André não é o André. O André é um conjunto de números, que é o chamado meu CPF. Eu tenho a minha contribuição PIS, contribuição PASEP, eu tenho o meu CNPJ, eu tenho meu CPF, eu tenho os cartórios, eu tenho toda a estrutura e organização das atividades de maneira burocrática. Fui assaltado, vou à delegacia, lá tem todo um procedimento, o registro, o boletim de ocorrência. Se for um acidente de carro, você faz um BRAT, um boletim de registro de acidente de trânsito. Então você tem a organização das atividades e das instituições em linhas burocráticas. Na verdade, ele fala que houve uma desumanização das relações, mas apenas tão somente em cumprir metas. Na nossa sociedade nós temos que cumprir metas. Então eu saio de casa, eu preciso estar no meu trabalho 8 da manhã. Preciso trabalhar até ao meio-dia. Tem que almoçar de meio-dia, 1 da tarde, trabalhar de 1 às 5 e voltar para minha casa para cuidar do meu lar e da minha família. Eu tenho o meu esporte, o meu hobby. Quer dizer, na verdade, essa métrica ela é desumanizada porque na estrutura da sociedade eu preciso cumprir metas. Inclusive nas relações interpessoais, uma determinada idade você precisa casar, você precisa ter filhos, precisa botar seu filho no colégio. Simplesmente cumprimento de metas. E ao cumprir essas metas, eu preciso, ao viver, resolver os meus problemas. O Estado tem que resolver os problemas, o indivíduo tem que resolver o problema no seu trabalho. Então apenas cumprimento de metas e resolução de problemas. O que é isso? Um raciocínio prático. Eu tenho aquela minha meta a ser atingida, qualquer coisa que esteja nesse meio termo, eu tenho que resolver esse problema. É o chamado raciocínio prático. Equilíbrio das estruturas sociais. Então eu tenho todas essas estruturas sólidas, cada um realizando o seu ponto. Não é isso? O clube para o seu lazer, a família para a sua afetividade, a igreja para a sua espiritualidade, o trabalho para seu sustento, o Estado para cumprir as suas metas. E se houver problemas, eu preciso resolvê-los de maneira prática.
É isso que ele fala da modernidade sólida. E ele fala o seguinte: qualquer mudança que você queira fazer na sua vida, são mudanças que elas são previsíveis. Então, eu sendo médico, eu tenho os problemas devem ser resolvidos a cada dia. Cada paciente tem que resolver o problema, e qualquer alteração que eu tenha na minha carreira, até porque há uma previsibilidade de tudo aquilo que vai acontecer na minha vida. Como eu tenho uma praticidade naquilo, metas a serem atingidas, eu tenho mudanças absolutamente previsíveis. É o ideal iluminista do progresso e emancipação. É aquela racionalidade científica, é aquilo, é a métrica. Você tem que ganhar R$1.000 e gastar 900 e economizar R$100. Estado tem que resolver os problemas. Médico, chegar na hora correta, sair na hora correta, atender os pacientes, almoçar na hora certa e jantar na hora correta. Essas são as ideias, na verdade, de uma praticidade, não é isso? E de um progresso de emancipação do indivíduo. A cada passo que eu dou na minha previsibilidade, eu vou me emancipando. Eu tenho um Estado centralizado no desenvolvimento o quê? Desenvolvimento econômico, político e social. É essa a ideia iluminista. Para que serve o Estado? O Estado é uma estrutura sólida, tem que ser centralizado, tem que gerar o desenvolvimento econômico, tem que gerar o desenvolvimento político, desenvolvimento jurídico e desenvolvimento social. Isso tudo dentro de uma modernidade que ela é sólida. Ok? E um indivíduo com identidade estável. Você é isso, você é um pai de família, você é de direita, você é de esquerda, você é médico, você é tenista, você é pai, você é filho. Então eu tenho, na verdade, um indivíduo com CPF, com metas específicas, problemas a serem resolvidos para atingir essas metas, e o cidadão ele é estável. Eu estou diante de uma modernidade sólida. Cada um tem o seu papel delimitado dentro da sociedade. Você, como pai, tem que cuidar com seu filho dessa forma. Você, como tenista, dessa forma. É tudo muito bem delimitado, porque eu estou diante de uma modernidade sólida. Nesse modelo de sociedade, o mais importante, ou então a importância muito grande, é a religião. A religiosidade é a religião que vai fazer esse amálgama de toda essa estrutura da sociedade. Maravilha? Então entendemos o que é a modernidade sólida. Aí ele segue no modelo de transição. Olha, eu estou avaliando a sociedade, concorde ou não, é a visão dele. Ninguém é obrigado a concordar com essa aula aqui, mas eu tenho um modelo de transição. Estou transigindo da modernidade sólida para a modernidade líquida. E qual é a primeira questão que surge? Ele fala o seguinte: olha, aquela ideia de nação, de um Estado, Brasil, nação soberana, ela passa a perder força. E quais foram os dois grandes eventos mundiais que geraram essa flexibilização da autonomia e da soberania de um Estado? A quebra da Bolsa de Nova York, em 1929, que foi visto que quando Nova York quebrou a Bolsa de Nova York, houve uma influência em todos os países no mundo. Quando houve o Terceiro Reich, o nazismo, onde 7 milhões de judeus morreram, 6, 7 milhões de judeus, negros, ciganos, em razão de uma eugenia, de uma superioridade étnica, o mundo inteiro viu aquilo e passou a entender que uma nação não pode ser completamente soberana. Eu preciso intervir ali, não é isso? Naquele Estado-nação Alemanha, para conter, não é isso, o genocídio que estava sendo cometido. Então o Estado-nação, passa a perder poder nessa flexibilização. E o mais importante, como é que os estados também, nação, quando eu digo estados, não é estado-membro, é Brasil, Estados Unidos, Alemanha, as multinacionais com papel importante. Então você observa nesses países, ainda que soberanos, nessas nações, eu tenho grandes empresas, Apple, Google, Facebook, a AliExpress, não é isso? Amazon, que elas têm tanto poder e elas passam a ser um papel importante, até mitigando essa soberania desses países. Elas passam a ter mais poder, mais dinheiro, mais influência do que as próprias nações. A internet com fluidez de informação. Você agora está vendo esse vídeo no teu celular. Você está vendo no teu celular, está deitado na sua cama, está na televisão, está com seus filhos, está vendo um shortzinho. Então você tem a internet com a fluidez de informação. Hoje nos comunicamos muito rápido, muito fluido.
entre pessoas. Risco desses problemas. Então, se existe a grande vantagem, nós também temos riscos. Riscos dessa fluidez na informação. Que riscos? Nós estamos vendo os vários riscos que a sociedade está falando, como, por exemplo, crimes de pedofilia, tráfico internacional de pessoas, criptomoedas utilizadas para pirâmides financeiras. Resumindo, essa fluidez de informação também gera os seus problemas. E, principalmente, as migrações. O cara sai, a facilidade no transporte, na fluidez de pessoas, eu passo a migrar para vários países. Então eu tenho estados-nações mais fracas, fluidez de informação, risco por essas informações, grandes migrações, fluência de pessoas e o quê? As multinacionais com papel muito forte. E aí ele fala que nós passamos a viver uma modernidade líquida. O que ele fala da modernidade líquida? Olha, eu passo a ver as condições globais de mudanças e incertezas. Olha que questão interessante. Pandemia. A pandemia foi verdadeira? Não foi? Teve fraude? Houve manipulação? Não teve vírus? O vírus matou? Não importa. Aqui, essa aula não é para isso. Esse short não é para isso. Mas para saber que vivemos num mundo de incertezas, esse globalismo, não é isso? E a globalização é uma grande influência econômica. O globalismo é uma grande centralização política. Então nós temos órgãos supranacionais, ONU, OPEP, OTAN, OEA, OMS. Então nós temos órgãos globais, supranacionais, avaliando essas mudanças, gerando incertezas no cenário mundial, inclusive cenário interno. O trabalho passa a ser não mais estável, mas sim temporário. Isso é muito interessante, que a pessoa que se forma em direito, necessariamente ela não vai ganhar a vida inteira como advogado. Ele pode virar até um youtuber. Ele pode ganhar dinheiro vendendo aulas. Ele pode amanhã seguir um outro caminho. Ele pode dar uma assessoria, fazer, não é isso? Matérias diferentes. A sociedade, ela passa a ser o quê? O trabalho, como existe uma grande fluência, não é isso? Da tecnologia, o trabalho passa a ser menos estável, passa a ser mais temporário. A educação nos prepara para o mercado de trabalho de uma forma individual. O que é isso? Eu passo, na verdade, a educar os filhos não para que ele seja médico a vida inteira, mas para que ele seja preparado para analisar essas mudanças. E ele fala dessa modernidade líquida porque um copo de água, ele muda a sua forma, mas ele continua com a sua essência. Se eu botar num copo pequeno, num copo grande, num cálice, numa taça, é o mesmo líquido, mas ele perde a sua forma, ele muda a sua forma sem perder a sua essência. Continua matando a sede, mas ele tem formas diferentes. Então ele começa a visualizar que a educação não é para você cumprir uma meta, mas a educação ela vai nos preparar para o mercado de trabalho de forma individual. Filho, vou lhe preparar para qualquer coisa que apareça, você consiga se adaptar a essa mudança do mercado. O bem-estar passa a ser resolvido de forma individual. Cuide da sua vida para se adaptar às mudanças. É esse o grande problema que ele fala. A gente fala da afetividade líquida. O que é isso? Isso é um passo do egoísmo, do egocentrismo. Eu, tudo sou eu. Eu sou o ídolo, eu sou o ser. A religião ela perde um pouco a sua força. Sabe por quê? Porque Deus está dentro de mim. Como Deus está dentro de mim, eu tenho que efetuar as mudanças. Eu sou responsável pelo meu destino. Eu tenho a divindade de mudar o meu caminho. O meu bem-estar só depende de mim. Eu. E ele fala que nos laços afetivos passa a ser um pouco mais egoísta essa relação. Eu penso menos no outro e mais em mim. Sempre que há esse desequilíbrio, passa a não ter afetividade para o próximo e o egoísmo vai exacerbando. E o pior, quando eu tenho esse egocentrismo e eu tenho uma polarização ou uma calcificação das ideias sociais, todos estão errados, apenas eu estou certo. O debate passa a ficar mais difícil. Há uma interrupção do debate, porque só o que interessa é aquilo que eu penso, a única pessoa que pode resolver o meu problema sou eu. Então ele fala desse problema da sociedade em razão dessa modernidade líquida.
Pessoal, espero ter podido ajudar. Não estou dizendo que isso é certo nem errado. É apenas uma ideia para que a gente possa pensar e raciocinar e poder seguir em frente. Forte abraço, pessoal. Tudo de bom e até a próxima.